Bom, vamos ver como é que a gente resolve uma questão. Nesse exemplo aí, diz assim: há séculos atrás, grandes sinos metálicos eram usados para se recuperar objetos de artilharia no fundo do mar. O sino era introduzido na água com uma pessoa em seu interior, de tal modo que o ar contido nele não escapasse à medida que o sino afundasse, como indica a figura. Então, a figura é essa aí, ó. Tem um sino, uma pessoa dentro do sino, o sino a uma certa profundidade. Supondo que no instante focalizado na figura, a água se encontre em equilíbrio hidrostático, compare as pressões nos pontos A, B, C e D, usando os símbolos de ordem maior, igual ou menor, e justifique sua resposta. Então, a gente tem esses pontos aí na figura, o ponto A dentro do sino, o ponto B na água a uma profundidade maior do que o ponto C e o ponto D lá no ar. A gente tem que comparar a pressão desses pontos. Então, o que ocorre? A menor pressão é lá no ponto D, que é a pressão atmosférica. À medida que você mergulha no líquido, a pressão vai aumentando. Então, comparando o ponto D com o ponto C tem uma pressão maior, porque ele já está a uma certa profundidade na água. Comparando o ponto C com o ponto B, a gente descobre que a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto C, porque o ponto B está mais profundo e a pressão é proporcional à profundidade. Quanto mais fundo, maior a pressão. Agora, o ponto A, que está dentro do sino, o exercício tenta nos enganar porque ele põe ali uma linha dizendo que o ponto A e o ponto C estão no mesmo nível. Porém, a pressão no ponto A não pode ser igual à pressão no ponto C. E sim, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Por quê? Se a pressão no ponto A for menor do que a pressão no ponto B, a água vai começar a entrar no sino. O único jeito da água não entrar no sino é a pressão dentro do sino ser igual à pressão da água, na profundidade que o sino está, que é o ponto B. Com isso a gente chega à resposta. Que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, a pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto C, e a pressão no ponto C é maior que a pressão no ponto D.